palavras, sobretudo do artigo 3º dos Estatutos da Ordem, que punham em evidência, pelos mesmos motivos de condecoração da Ordem, para o meu reconhecimento e devoção à padroeira do Reino, fiquem resplandecendo de um modo permanente em toda a minha real família, e por bem todas as pessoas reais de um e outro sexo, sejam sempre gran-cruzes efetivas da Ordem. Ora bem, este artigo 3º aparecerá efetivamente um bocado deslocado do tema da comunicação, mas tem a ver com uma peça que por acaso me apareceu num catálogo de um leilão e que eu considero de facto verdadeiramente extraordinária. Havia, sobretudo no Brasil, o costume de comemorar grandes acontecimentos mandando executar leques na China. Na China, não é bem na China, eram mais em Macau e já vos direi porquê. E este é um exemplar raríssimo, penso que se conhecem dois, este que foi vendido em leilão há uns anos em Lisboa e um outro que está num museu brasileiro. Ora bem, este leque tem na sua face anterior uma criança sentada naquilo que parece ser um berço trono, e a indicação de que nasceu em 1819, foi batizada em maio de 1819, e esta criança que aparece revestida, como veremos na imagem seguinte, esta é a indicação de que este leque efetivamente foi executado em Macau. Macau era o único sítio da China onde os artesãos gostavam de representar numa das faces do leque flores extremamente grandes, aliás muito parecidas àquelas que aparecem nos papéis de paredes chineses, mas sobretudo utilizando aves como esta ave, penso que um periquito ou uma ave chinesa, uma nave canora. Portanto, cá está uma ampliação da criança, e a criança é nem mais nem menos do que a futura rainha, a senhora Dona Maria II. Chamo a vossa atenção para a figuração, portanto, das armas reais, indicando efetivamente que a criança era infanta de Portugal, na altura, e para o pormenor delicioso de estar revestida. Portanto, penso que entre, efetivamente, as duas efemérides que o leque pretende celebrar e a sua efetiva confecção, contando com as viagens, terão levado cerca de um ano, portanto, do Brasil a Macau. Portanto, a criança aparece revestida efetivamente da fita da qual pende a insígnia da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, e chamava a vossa atenção para a figuração da Ordem. Evidentemente, estamos perante um produto feito por um artesão na China, possivelmente com base num desenho que lhe teria sido enviado, mas atendendo à raridade da peça iconográfica, não resisti a mostrá-la. Aqui vêem com mais pormenor a parte da fita e aquilo que é a condecoração. É aproximado, chama um bocado a atenção, mas não é efetivamente uma representação correta. E então, entrando de certa maneira no tema que me traz hoje aqui, eu chamava a vossa atenção para o facto de que em Portugal não era costume, pelo menos até ao princípio do século XIX, representar as insígnias das ordens a que os armigerados pertenciam. Com efeito, a primeira carta de armas que eu encontro com a figuração de insígnias de ordens é esta carta de armas que foi atribuída a Henrique Teixeira de Sampaio, barão de Teixeira e mais tarde conde da Póvoa, em 1819, portanto em 6 de março de 1819. Vemos as duas insígnias da Gran Cruz da Ordem de Cristo e da Ordem também Gran Cruz da Ordem da Torre e Espada, mas não ainda a Ordem da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, de que ele efetivamente foi Gran Cruz, mas em data posterior. Do ponto de vista heráldico, chamo a vossa atenção para o ordenamento,
que é, obviamente, um ordenamento de cariz inglês. Tudo isto nos cheira a Inglaterra, tudo isto nos recorda a Inglaterra, sobretudo pela figuração dos dois suportes. Efetivamente, o Barão de Teixeira foi um homem que viveu grande parte da sua vida, pelo menos na juventude, em Inglaterra e certamente veio imbuído deste espírito heráldico inglês e terá solicitado ao Rei de Armas e, sobretudo, ao Iluminante que fizesse o ordenamento tal e qual está representado. Portanto, voltando à nossa ordem e aos estatutos, já foi por aqui, pelos oradores que me antecederam, referido que, sobretudo naquilo que nos interessa, as Grand Cruzes honorárias são conferidas às pessoas que tiverem título, as comendas às que tiverem fiamento fidalgo na minha real casa e as mercês de cavaleiro aos nobres e empregados que fizerem serviços. Mas terá sido sempre assim? Não foi. Digamos que de uma forma abusiva, inicialmente abusiva, mas depois extensiva, passou a ser entendido que a concessão, isto para não me repetir, portanto para abreviar, que a concessão, portanto, da comenda da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa importava em si, ou tinha em si inerente, o foro de fidalgo da Casa Real. E, portanto, são duas ou três, melhor dizendo, as formas de como esta prática abusiva foi posta em funcionamento. Primeiro, através da possibilidade de fazer um requerimento à mordomia mor da Casa Real, nos termos que aqui estão consignados, senhor fulano de tal comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição, por decreto de tantos, desejando ser agraciado com o foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real, com graça inerente ao referido grau de comendador, que efetivamente não era. Depois, a Secretaria dos Fiamentos instruiu o processo em termos muito semelhantes a estes. Senhor fulano de tal, por decreto tal, foi agraciado por Vossa Majestade com o grau de comendador da Ordem de Vila Viçosa e competindo-lhe pela disposição do alvará com força de lei de 10 de setembro de 1819 o foro de fidalgo cavaleiro da Real Casa, cumpre-me submeter à confirmação de Vossa Majestade esta graça do referido foro. Evidentemente que, como vemos, a própria fórmula da instrução do processo subvertia aquilo que era o estatuído nos regulamentos. A segunda forma de o fazer era através da publicação no Diário da República, e disso há provas evidentes que as páginas do Diário da República têm inúmeros casos de concessão de foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real, por inerência agraciados com o grau de comendador, com um texto muito aproximado a este agraciado com o foro de fidalgo cavaleiro da Casa Real, em atenção a achar-se esta mercê implicitamente concedida no decreto de que o nomeou comendador de tal. Como vimos, também não era juridicamente verdadeiro. E, finalmente, uma outra forma curiosa era através da bibliografia, uma vez que muitos autores, na convicção plena de que isto era verdade, portanto, indicavam, um caso é o Conde de Carvalhido, que vem citado nesta obra como comendador da Ordem de Vila Viçosa e, nessa quadridade, fidalgo cavaleiro da Casa Real. Outra das consequências desta interpretação, e estas sim que é a que nos interessa para o teor da minha comunicação, é a interpretação extensiva que a sociologia das mentalidades do século XIX explicará e que tem a ver com a apetência pela concessão de uma carta de brasão de armas que permitisse fazer público alarde da qualidade de fidalgo através daquilo que figurava em todas as cartas de armas, explicitamente, que era a faculdade de as exibir em portais, casas, reposteiros, delizes, anéis, sinetes, tarará, e, portanto, isso constituiria a faculdade de exibir armas em locais e de forma estabelecida por parte dos que não podiam solicitar o reconhecimento do direito de armas de sucessão. Evidentemente, veremos a seguir algumas imagens, onde vemos reproduções de cartas de brasão de armas concedidas a pessoas que estavam plenamente em condições de solicitar, como fizeram, armas de sucessão, mas outros não, que não estavam. E, portanto,
o recurso à solicitação de armas através da mordomia-mor da Casa Real e consequente emissão de uma carta de aberração de armas de Mercê Nova foi uma prática largamente utilizada e incentivada. A este propósito cito uma referência que me fez o Dr. Eugênio Andréia da Cunha e Freitas, que alguns presentes se recordarão muito bem, um investigador extremamente probo e, portanto, cujas afirmações ninguém ousaria, nem ousa pôr em causa, que me diziam, sim, isso era verdade, sabe que o rei de armas até escrevia umas cartas ou mandava uns bilhetinhos para as pessoas pedirem cartas de prisão. Os que podiam, os que não podiam, olha, tinham cartas de armas de Mercê Nova. Bom, portanto, voltando a esta questão, eu diria, e fiz o cômputo rigoroso, de 1872 a 1910, portanto, um período de apenas 38 anos, evidentemente que as bases são as cartas de aberração de armas modernas do Travassos Valdés, portanto era mais fácil de manipular e de consultar do que realmente os milhares de cartas que vêm citados e transcritos em síntese pelo Visconde Sanches de Baena. Portanto, nesta obra, que cobre o período de 1872 a 1910, 72 porque são posteriores à publicação do Arquivo Heráldico Genealógico, foram concedidas nada mais, nada menos do que 50 cartas de aberração de armas de Mercê Nova, fidalgos da Casa Real, que eram simultaneamente, por esse facto, comendadores da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. E, portanto, já que eram fidalgos da Casa Real, teriam de ter um símbolo ou uma forma identitária que os permitisse identificar como tal. E daí a solicitação de uma carta de armas de aberração de Mercê Nova. A primeira, portanto, fora deste período em que agora vou-vos mostrar imagens, penso que é a primeira vez que em Portugal se faz uma apresentação pública de tantas cartas de aberração de armas com figuração de insígnias da Ordem de Vila Viçosa. A primeira carta é onde figuram estas insígnias, foi a passada a António Bartolomeu Pires, Barão de Queluz, em 1828. Como sabem, o Barão de Queluz era um homem extremamente próximo de Dom Miguel I, é um homem que inclusivamente vai com ele para o exílio, que o acompanha toda a vida e acaba por fazer um casamento, um grande casamento, eu permito-me acrescentar, à medida dele, António Bartolomeu Pires, que, por aquilo que sabemos, era um homem extremamente voraz em conseguir e em, enfim, obter todas as condecorações e todas as graças possíveis. Portanto, não vou enunciar as outras condecorações, mas direi que na parte inferior do escudo está pendente de uma fita, claro está. Infelizmente não tenho imagens a pôr, porque eu vi esta carta de armas que apareceu à venda no Zé Maria Almarjão, toda a gente sabe quem foi, na altura do 16º Congresso Internacional de Heráldica e Genealogia, e ele tinha para venda, eu pedi-lhe que me a cedesse e ele, como era seu hábito, de facto é uma homenagem pública, outra homenagem pública, o Zé Maria Almarjão disse, não, porque esta vai emparelhar com a outra, que veremos a seguir, que o Dr. Godinho de Miranda tem e espera pela irmã há muitos anos para se juntarem. Portanto, aqui vemos a figuração da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, mas representada numa placa com apenas 5 estrelas, 5 pontas e 5 estrelas nos vãos. A outra carta de armas, reparem só o pormenor, esta carta de Barão de Queluz tem uma coroa, um coronel perfeitamente estapafúrdio, mas este homem era grandioso em tudo. A segunda, já como Visconde de Queluz, tem uma coisa à van la lettre, que é o manto de par do reino, que ele efetivamente nunca foi, é uma figura que aparece uns anos mais tarde. Também tem um coronel extraordinário e continuamos a ver, aliás é da mesma mão, do mesmo artista iluminador, a figuração da insígnia de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, representada incorretamente.
Damos um salto agora até 55, eu não tenho mais imagens pelo meio, e vemos esta, não consegui dissociá-la, em que nos aparece pendente, isto é muito frequente, a representação de duas Gran Cruzes, neste caso Cristo e Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, numa carta de armas dita de sucessão. Portanto, este armigerado estava, como esteve, em condições de justificar e, portanto, solicitar o reconhecimento do direito ao uso de armas que competiam à sua família. Esta outra, a todos os títulos, curiosíssima, é uma carta de armas passada a António José de Horta, Visconde de Horta, em 1857. Este homem, de origem espanhola, veio muito cedo para Portugal, ele e a mulher, casaram muito novos, ele com 18 anos e ela com 17 anos. Foi um homem que fez grande fortuna vendendo bens e géneros ao exército português e que reuniu uma fortuna colossal que lhe permitiu, entre outras coisas, adquirir bem perto de nós, na continuação desta mesma rua, o antigo palácio do Priorado da Ordem de Malta, para a sua habitação privada, onde sobre a escada existe efetivamente uma representação destas armas numa pedra de armas. Portanto, chama a atenção ainda para outro pormenor muito curioso, que tudo, mas tudo, portanto, é uma carta de armas de mercê nova, é bom dizer, e exatamente isso permite-nos não só especular, como desmontar tudo aquilo que aqui está figurado. Não quero demorar muito tempo, não vos demorar, mas o leão evidentemente alude claramente à sua origem, digamos assim, espanhola. A mão a empunhar a chave é algo que se prende com a representação tradicional das armas da família Horta. Aquela aspa aponta claramente para algo de espanhol, de Borguinhão, e portanto é a aspa da Borgonha, e vá lá, gato escondido com o rabo de fora, não podemos esquecer que ele era um comerciante de grosso trato, forma de ter angariado essa fortuna, e portanto cá está a representação do caduceu, e cá está a representação da insígnia de comendador de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. O que significa o caduceu neste caso? O comércio, o símbolo do comércio, Sr. Dom Miguel. A peça seguinte é uma carta de armas de sucessão, portanto, de um fidalgo cavaleiro da Casa Real que tinha direito a estas armas e, portanto, as requeriu como tal, devidamente diferenciadas, devidamente bem ordenadas e exatamente com a figuração da comenda cá em baixo. Esta outra é muito engraçada porque é um caso que o Lourenço Correia de Matos cita. Até diz um Pinto de Magalhães de Lisboa, num fórum de GNL. Portanto, o António de Sousa Pinto de Magalhães pediu armas de sucessão, obviamente, que estão aqui representadas, com a insígnia de comendador da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, mas este é um dos exemplos de que, utilizando o tal, eu não digo subterfúgio, porque a partir de certa altura já não era um subterfúgio legal, era uma interpretação extensiva, embora abusiva, daquilo que era uma prática consolidada durante muitos anos. E este foi um dos tais que pediu o foro alegando sendo comendador da Ordem de Vila Viçosa. Esta outra, que é uma magnífica iluminura, é do António José Nunes Navarro, Visconde de Lagoaça. É um dos tais exemplos que eu diria era um homem político extremamente importante no Norte, mas estou convencido que, feitas as provanças, se tal fosse requerido nesta altura, embora Visconde de Lagoaça, ele não teria, obviamente, direito a armas de Antunes que figuram no primeiro quartel e muito menos entroncaria em Navarros. Mas isso é uma outra consideração que não vem aqui propriamente ao caso. Esta outra
carta de armas com insígnias de comendador, portanto, de um homem que obteve uma carta de armas de sucessão perfeitamente identificada, com famílias perfeitamente conhecidas. Esta outra de um homem que não tinha armas, que foi um oficial do exército, um general de grande prestígio, o José Cordeiro Feio Visconde de Fontainhas, tem uma carta de brasão de armas de Mercê Nova, da qual figuram duas condecorações, duas insígnias, melhor dizendo, Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e a ordem, portanto, neste caso, a Grande Cruz da Ordem de São Bento de Avis, uma vez que ele era oficial general. Uma outra muito curiosa, de um homem que uns anos depois vai ser o futuro Visconde da Graceira, mas em 69 ainda não o era, e portanto requereu armas, são armas de sucessão, de Farias, Rodrigues, Pereiras e Coutinhos, e de cujo ordenamento figuram as insígnias de Gran Cruz de Cristo e Comendador de Vila Viçosa. Um pouco mais à frente, tive a sorte de vos poder mostrar esta imagem, que é de um homem muito conhecido em Braga, extraordinariamente conhecido, acabou por ser dono de uma casa lindíssima e que tem a curiosidade de me ter sido facultada anteontem. Portanto, Miguel José Raio são armas de sucessão cuja legitimidade ou cuja posse eu duvido muito, uma representação de Gonçalves, há muitos Gonçalves, e de Oliveiras, mas tudo bem, eram os apelidos da mãe e de um avô, foi Visconde de São Lázaro e tem figuradas, portanto, a insígnia de Cavaleiro de Cristo, Comendador de Cristo e Cavaleiro de Vila Viçosa. Aqui está um caso em que não era comendador. Este caso não foge à regra, é um homem que obtém armas de sucessão, tem a Ordem de Cristo e está figurado, eu vou voltar atrás, vou-vos apontar aqui, vejam a figuração da insígnia de Cavaleiro da Ordem de Vila Viçosa, portanto imediatamente pendente do escudo, sem outra fita que não fosse aquela que teoricamente resulta da insígnia. Eu volto só atrás para verem, por exemplo, o outro caso em que está bem patente. É esta, portanto, como veem, há uma diferença de figuração. Portanto, esta já vimos. Esta outra é uma carta de armas muito curiosa, de Mercê Nova, sem dúvida, embora, à primeira vista, tudo aquilo que está figurado nos sugira armas de sucessão, mas efetivamente não são. E não são de sucessão. As armas dos Sousas são as armas dos Sousas do Prado, estarão mais ou menos bem representadas. As outras que muitos heraldistas de prestígio se têm equivocado, descrevendo-as como armas de Joanes, não são efetivamente, porque a posição das flores de lis laterais, portanto, não estão volvidas para o chefe, mas estão volvidas para os flancos. Portanto, é uma criação de armas novas e o quarto quartel tem armas de leal com uma alteração também substancial. Portanto, cá figura a insígnia. Esta outra é muito curiosa porque este Manuel José do Conde Visconde do Rosário, em 1876, teve esta magnífica carta de brasão de armas, mas como comendador, mas efetivamente aquilo que aqui vemos, e é claramente definido como tal, são armas de Mercê Nova. Aponte-se o facto de que ele verdadeiramente tinha uma baronia de Melo da Graciosa com pelo menos 400 anos, mas um bocado ao gosto do século XIX resolveu solicitar isto, ou resolveram dar-lhe isto. Outra muito curiosa, e é curiosa duplamente porque, quer dizer, não acrescenta nada àquilo que eu vos tenho vindo a dizer, mas é curiosa sim do ponto de vista heráldico, porque não tem havido nenhum heraldista que não se tenha enganado na descrição e consequente figuração
das armas de luz do José Lourenço da Luz, par do Reino. Enganam-se sobretudo no posicionamento das estrelas, portanto são 7 estrelas e costumam representá-las sempre erradamente. Chamo a vossa atenção para outro pormenor heráldico que penso curioso, que é a figuração de um coronel aparentemente de conde, com 7 pérolas. Não é de conde, é dito na informação, no parecer do rei de armas, que uns anos antes tinha sustentado o parecer que permitiu a emissão portanto, o ordenamento do coronel de par do reino, que era uma coroa de conde à antiga, portanto não tinha 9 pérolas aparentes e apenas tinha 7. E finalmente a última carta de armas, de Mercê Nova, que é curiosíssima a todos os títulos, portanto um comendador da Ordem Nossa Senhora da Conceição, um comerciante daqueles opulentíssimos comerciantes de grosso trato da cidade do Porto, o João António de Freitas Fortuna, que obteve esta carta de armas de Mercê Nova, completamente Mercê Nova, com várias notas a fazer. A primeira heráldica é que é uma carta de armas de Mercê Nova que não tem timbre, portanto não foi atribuído timbre. A segunda característica curiosa é o formato do escudo, que é um chamado escudo de orelhas ou o escudo inglês. A terceira nota é uma terceira nota pessoal que tem a ver com o facto de ele ser grande amigo do Camilo Castelo Branco, portanto o João António de Freitas Fortuna para o Camilo Castelo Branco, grande escritor português do século XIX. Este homem foi tudo. Foi irmão, foi amigo, foi pai, foi mecenas, foi salvador nos grandes momentos de crise.